Sejam bem-vindos a essa oficina. Está sendo oferecida agora pelo CETA 2021. Eu sou Emma e eu vou ser a ministrante desta oficina que vocês estão assistindo hoje, certo? Então, desde já eu quero agradecer a presença de todos aqui nessa sala virtual. E hoje a gente vai tirar aí um tempo para aprender mais um pouquinho sobre, né, formação docente e um espaço para valorização de si, né? O nome da nossa oficina é Instagram Profissional, um espaço virtual para valorização de si, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou a Emma. Meu nome é Emma Paula Chaves Diniz, né? Tenho duas formações, licenciatura em História e bacharel em Arquitetura e Urbanismo, né? Ultimamente, eu tenho atuado na docência, pesquisa e em projetos arquitetônicos de escolas e residência. Então, atualmente, eu sou mestranda, né, do nosso programa, aí, o Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico do IFAM, correto? Então, eu já atuei na CEMED como professora e na área de licenciatura em História, certo? Já atuei como professora de arquitetura em faculdades particulares. Então, a minha formação tem uma mesclagem de ambos os cursos que eu fiz. E no IFAM também eu realizei o curso de tecnólogo em produção publicitária, né? Ele acontecia em paralelo junto com o meu curso de História. Então, eu já tenho assim um trajeto um pouquinho longo, né, de formação profissional, e aí eu estou trazendo para vocês uma proposta para a gente estar pensando sobre essa nossa formação, né? E aí a gente entrar nesse processo dessa valorização do que forma, né, nós como profissionais, como docentes, tá? Então, a gente tem alguns objetivos para essa oficina, são três, né, ao todo. O primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre cultura escolar e patrimônio cultural. Depois, a gente vai refletir sobre a própria formação profissional, tá? E em seguida, a gente vai fazer uso de uma rede social em prol desse processo que a gente vai tentar iniciar hoje de autovalorização profissional, tá? Então, esses foram os três objetivos que a gente vai tentar alcançar hoje. É óbvio que para uma oficina de um pouco menos de 1 hora, de 60 minutos, são objetivos bem difíceis, mas eu acho que eles são totalmente, né, alcançáveis, tá? Então, em resumo, a oficina vai se dividir em três momentos, né? A gente vai falar sobre o que é Instagram, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é formação docente, patrimônio cultural, cultura escolar, e depois a gente vai passar para essa etapa de construção do Instagram de vocês, né? Então, a gente vai, na verdade, iniciar falando sobre formação docente, patrimônio cultural e cultura escolar, para a gente estar entendendo como é que a gente vai usar essa rede social para estar entendendo, né, e aplicando algumas coisas que a gente vai aprender hoje, certo? Então, iniciando aí com formação docente, patrimônio cultural e cultura escolar. Antes da gente iniciar, eu quero falar para vocês que essa oficina ela é embasada no produto que está sendo produzido pelo meu trabalho de pesquisa no programa. Então, o que vocês estão vendo hoje é uma amostra do que vai acontecer, né, do que está acontecendo na minha pesquisa, que está sendo orientada pelo professor Tarcísio, né? Então, professor doutor Tarcísio. E a temática da pesquisa, ela envolve justamente a formação docente, tá? Então, a gente está falando de formação em si, não só de professores da educação básica, a gente está falando de professores das áreas técnicas, professores do ensino superior. Então, a gente está falando de toda essa gama, esse público que está aqui, né, e quer falar um pouquinho, quer entender um pouquinho mais desse nosso processo de formação docente. A gente vai realizar uma discussão entre esses três conceitos inicialmente, para a gente poder estar indo depois falar
e trabalhar, né, com o nosso Instagram e vendo como a gente pode estar, né, realizando isso. Então, no princípio, a gente vai falar sobre formação docente, né? Antes da gente falar de formação docente e de todos os outros conceitos que a gente está trazendo aqui, eu sempre vou trazer um momentinho de reflexão, né? Antes da gente estar entrando em cada tópico. Então, a reflexão que a gente vai trazer agora, né? Antes da gente iniciar falando sobre formação docente, né? Cultura escolar e patrimônio cultural, a gente vai falar sobre um. Vai assistir um vídeo que ele vai falar um pouquinho sobre o paradoxo de Teseu, né? Quem falou um pouquinho, quem escreveu sobre esse paradoxo foi o pensador grego Plutarco, né? E aí eu trago aí, eu falo aqui um pouquinho, né? Ele propõe o seguinte, né? O que é o paradoxo de Teseu, né? Ele traz a seguinte proposta, né? A gente sempre tem essa dúvida, né, de identidade, uma questão de identidade, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu, Emma? Quem é você, professor? Então, ele faz um paradoxo, né, justamente para a gente entender quem nós somos. E aí ele traz, né, traz a história do Teseu, e aí ele fala, né, Teseu, ele é um herói grego, né? A gente sabe das histórias do Teseu e que ele usa o barco para, né, passar por todas as aventuras e que a gente já conhece, né, da mitologia grega. E aí esse barco, né, em algumas histórias o barco ele fica ancorado no porto de Atenas. Em outras histórias é só o barco, né, que passeia e, né, acompanha o Teseu nos pontos de ponto A ao ponto B nas suas aventuras, né? E aí, ambos as colocações, eles trazem a seguinte ideia, né? Que o barco, no decorrer do seu tempo de vida, ele vai trocando de peças, certo? Ele vai trocando de peças, algumas peças vão saindo dali e tudo mais. E aí, ao longo desse tempo, né, cada peça ela vai sendo substituída. E aí, o fato de chegar um certo momento, né, de vida desse barco em que todas as peças são trocadas. Todas elas são trocadas. E aí eu te pergunto, né? Todas as peças do barco de Teseu são trocadas. Esse barco, ele vai deixar de ser do Teseu? Se eu pegar todas as peças que eu troquei e montar na minha garagem, né, digamos assim, um outro barco a partir das peças trocadas do barco, o meu barco será o do Teseu? Então, esse é o paradoxo do Teseu. O que é o barco do Teseu? Né? É o material? É a ideia? O que é isso? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é esse paradoxo, eu trouxe para vocês um vídeo de um canal chamado Nerdologia. Ele fez esse vídeo como para comemorar o seu programa número 100. E se você digitar no Google, né, Paradoxo de Teseu, você vai ver diversos textos e diversos vídeos. E de todos que eu pesquisei, eu achei esse um dos mais interessantes. E aí eu vou trazer para vocês estarem visualizando. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e campeão de tiro ao zumbi com ervilhas. E você sabe exatamente quem eu sou. O meu sonho de infância para fazer o tema de hoje, você pode almoçar e ver sem medo. Contador de histórias cheio de heróis e fazendo essa abertura pela 100ª vez. Hoje vamos celebrar o 100º Nerdologia, falando sobre o que somos nós e o paradoxo de Teseu. Como Plutarco registrou, imagine que o herói grego Teseu partiu com seu navio de Atenas para Creta, em suas aventuras de matar minotauros e fugir do Kratos. Durante a viagem, o navio sofre danos e é reparado. Troca de mastro, precisa de novas velas, repara algumas vigas ou mesmo o casco todo. Até a sua volta, o navio do Teseu trocou todas as suas partes. Agora vem a pergunta: o navio que voltou é o mesmo navio que foi?
mesmo depois de trocar todas as suas partes? E se juntarmos todas as partes que foram jogadas fora e montarmos um novo navio, qual deles seria o navio de Teseu de verdade? A dúvida toda gira em torno do conceito de identidade, do que achamos que merece a identidade do navio. Afinal, porque mudam os atores, a tripulação da Enterprise não é a mesma? E se você acha que isso é uma questão filosófica sem nenhum sentido, pense de novo. É por causa desse paradoxo que até hoje não temos um monstro de Frankenstein de verdade, porque não somos capazes de criar vida do nada. Mesmo as células artificiais que estão sendo feitas dependem de ingredientes vindos de células vivas. A vida é um paradoxo de Teseu. Ela não é um resultado e sim um processo. Desde a primeira célula, vinda dos primeiros seres vivos, provavelmente uma chaminé vulcânica submarina, todas as células foram formadas por outras células. Da mesma forma que um computador moderno precisa ser projetado por um outro computador, somente uma célula consegue produzir outra. Só a vida faz vida. E o mesmo vale para cada uma das 37 trilhões de células que fazem o nosso corpo. Você já se perguntou por que a sola do seu pé não gasta tanto quanto a sola do tênis? Ou como a nossa pele não gasta tanto quanto a roupa que está por cima? A resposta é que elas gastam, mas a pele está sendo o tempo todo reposta. Como Jamie Davis conta no ótimo Life Unfolding, as células do interior do nosso intestino, por exemplo, estão o tempo todo em atrito com a comida que passa, de maneira que se dividem a cada 2 a 4 dias para repor as que se perdem. Em menos de uma semana, todo o interior do intestino já foi trocado. As células do sangue estão sendo o tempo todo produzidas no interior dos ossos longos e recicladas pelo fígado. Estamos o tempo todo incorporando novos átomos e perdendo os antigos. Nós somos um fluxo de moléculas com formato e autoconsciência, mas um fluxo. Olhe para uma foto antiga sua de 15 anos atrás ou mais. Com exceção de algumas partes do corpo, como o esmalte do dente, todos os seus átomos não são os mesmos da foto. Ainda em 1953, Paul Ebersold usou isótopos radioativos e descobriu que a água que compõe mais de 70% do nosso corpo é trocada por inteiro em pouco mais de 2 semanas. Quando transpiramos, respiramos ou fazemos xixi, estamos o tempo todo trocando os nossos átomos por outros que com certeza já passaram por outros animais, outras plantas e inclusive outras pessoas. Essa troca não é uniforme. Nem todas as moléculas são trocadas tão rapidamente, e certos órgãos levam mais tempo para trocar suas moléculas. Alguns, como o sistema nervoso, quase nunca trocam. Jonas Friesen, do Instituto Karolinska, na Suécia, usou carbono radioativo liberado na atmosfera pelos testes nucleares da Guerra Fria até 63, que as pessoas ingeriram na comida, para descobrir que as nossas células têm, em média, entre 10 e 15 anos. Mas as células de boa parte do cérebro tinham mais ou menos a mesma idade dos donos, o que faz todo sentido biológico. Afinal, somos definidos pela nossa história e por nossas memórias, pela ideia que fazemos de nós mesmos. Nossa identidade vem de nossa consciência, de como nos vemos e como nos entendemos, de como integramos o nosso passado até o presente no mundo e na identidade que criamos. Como a ideia do Doctor, em Doctor Who, que se mantém apesar das regenerações. E como Yuval Harari explica em um dos melhores livros que li recentemente, Sapiens, o que nos faz humanos em grande parte é a capacidade que temos de acreditarmos coletivamente em uma história, em uma ideia. Os atores mudam, até a tripulação da Enterprise mudou, mas a ideia do que é o Star Trek permanece em nossas mentes. As experiências que compartilhamos com os outros nos definem e constroem outro navio de Teseu, sempre mudando, sempre o mesmo, a nossa cultura. A cultura humana foi passada de geração em geração desde os primeiros humanos, de pessoa para pessoa, compartilhada e modificada como a vida. E gerou a ferramenta que nos permite reconhecer isso, a ciência. É justamente para celebrar a cultura, as transformações e a ciência que estamos aqui no Nerdologia, em um programa em que trocamos ideias e informação. Nesses 100 episódios, o Nerdologia também se transformou e se construiu. Tratamos de cultura pop, de curiosidades e até de problemas sociais. Recebemos temas, perguntas e comentários. Pessoalmente, eu aprendi e cresci muito com isso. Aprender, especialmente sobre algo que não entendemos, pode ser um processo bem cansativo. Mas expandir a nossa cultura é expandir quem somos. É expandir as nossas experiências, uma das poucas identidades permanentes do paradoxo. Obrigado por me deixar participar dela e entrar nesse navio. Obrigado a todos que colaboram com Nerdologia e me ajudam a remar. E um obrigado em especial aos professores,
que usam nerdologia em aula e ajudam a passar as ideias adiante para os navios em construção. Esse Nerdologia foi um oferecimento da Nerd Store. Então, gente, eu particularmente tenho uma paixão muito especial pelo paradoxo de Teseu, porque ele é aplicável de tantas formas para a gente entender a questão da identidade, a questão do patrimônio. Então, ele é realmente muito, muito válido para diversas questões para serem trabalhadas, né? E aí eu escolhi justamente para a gente pensar sobre a nossa formação como professores, como profissionais, como docentes. Então, a gente veio aqui para justamente estar falando sobre o que é formação docente. Então, a gente sempre, de vez em quando, vai estar voltando ao paradoxo de Teseu, né? O canal, né, o Átila, ele fez uma colocação muito feliz com relação à sua interpretação sobre o paradoxo, quando ele traz para esse mundo biológico, né, o que somos nós, né? Nós não somos um fim, nós somos um processo, né? E o que somos nós docentes, né? O que é a formação docente, né? Nós profissionais somos um processo. E nós somos um processo que tem diversas etapas e diversas contribuições de diversas áreas que a gente nem imagina, né? Então, a gente iniciando esse estudo desse processo que nós somos, a gente chega ao que é formação docente, né? Então, a gente tem três autores, né, que são base para a gente estar falando sobre o que é formação docente, né? O Tardif, ele vai falar que é o processo de tornar-se professor, sendo constituído do autor, denominar saberes docentes, né? Então, o que é formação docente para o Tardif? É esse processo, e ele é formado pelos saberes que nós vamos construindo no decorrer da nossa vida, né, da nossa vida profissional, né? Então, que inicia desde o momento que a gente está lá na faculdade, no nosso curso de licenciatura, até o momento em que a gente sai e começa a ir para a sala de aula e aprendendo com a nossa prática profissional, né? Isso tudo faz parte da formação, né? A formação de professores não é constituída apenas por uma acumulação de cursos ou conhecimentos, mas com a soma de conhecimentos e de suas experiências, sendo a formação docente um lugar de produção de saberes. Então, o Novo, ele concorda em vários aspectos com o Tardif, né? O que o Tardif chama de saberes docentes, a gente vai estar vendo com o Novo, que é a soma dos conhecimentos e das experiências dos professores, de nós como professores. E o Ybernon, ele volta um pouquinho mais, né? Ele é um autor que eu particularmente uso na minha pesquisa, e ele fala que o docente, ele não se forma apenas no momento em que ele entra na academia e que ele sai da academia para ser docente em si, ou seja, na prática da sala de aula. A formação dele ocorre desde o momento em que ele era discente, ou seja, desde quando ele estava lá ocupando uma cadeira na escola, recebendo educação, né, agindo junto com o professor, ele já estava ali começando, né, o seu processo de formação. Se a gente for pensar bem, né, todos esses âmbitos de profissão, a gente desde o início começa a entender, né, mais ou menos a nossa vocação, né? O que a gente gosta de fazer para a gente poder trabalhar quando adulto. Eu digo por mim, eu adorava brincar de professora, né? Tanto que por um certo momento eu pensava que realmente ser professora era algo que eu ia realizar, né? Mas a minha prática em sala de aula me mostrou que não era a professora de educação básica que eu pensava que eu deveria ser, né? Na verdade, o que eu pensava era a questão do professor do ensino superior. Mas a gente tem diversas situações em que a gente fica pensando, né? A gente vai. Quantas vezes vocês já não se pegaram lembrando de práticas que os professores fizeram com vocês
e vocês estão repetindo ou reproduzindo na sala de aula de vocês. Então, esse processo de formação aí, ele acontece não apenas na academia, né? E no momento em que você vai põe os pés na sala de aula e começa a lidar com os discentes. Ele começa lá com você sendo discente em si. Né? Então, é bem interessante. Então, o que é a formação docente? Esse processo. É o processo de se tornar professor. E ele é um processo que nunca ele não tem fim, né? Enquanto a gente atua como docente, ele vai sendo continuamente, né, acontecendo. Ou seja, a gente está atuando em sala de aula, a gente está produzindo saberes docentes, nós estamos, né, acumulando conhecimentos, né, a partir das nossas experiências, a partir de cursos, né, de formações profissionais para aprender ferramentas novas. Então, todo esse contexto que a gente viveu agora, por exemplo, de pandemia, foi uma grande formação docente, né? Foi uma grande formação de saber docente. Por quê? Porque o quanto que nós não tínhamos contato, não sabíamos como lidar com toda essa tecnologia, esse distanciamento social, o que isso promoveu dentro da nossa formação. Então, é interessante a gente já começar desde aí esse processo de resgatar algumas situações do nosso cotidiano, né, docente, e ele ir acontecendo, né? Depois que eu entendi, né, o que é a formação docente, a gente vai partir para os outros dois conceitos que são base da nossa oficina, né? Que é patrimônio cultural e cultura escolar. Então, o que é patrimônio cultural, né? A gente tem, né, a questão do patrimônio cultural, é um termo relativamente novo, né, para nossa linguagem aqui. Ele advém da década de 80, com a escrita da nossa Constituição Federal, que vem dizendo muito bem o que é patrimônio cultural, né? Antes a gente tinha uma questão de patrimônio histórico, aí muito bem constituído, né? Que a gente pensava que era o quê? Eram objetos de arqueologia, prédios históricos, prédios do século XIX para trás, né? A gente tinha um pensamento muito engessado do que era o patrimônio, né? Porque ele estava diretamente atrelado a coisas que aconteceram no passado e produzidas materialmente. Quando a gente chega em 88, existe um processo pós-Segunda Guerra de transformação e de abertura de pensamento com o que é, né, de problematização do que realmente é um patrimônio. E aí a gente chega ao consenso de que o patrimônio, ele na verdade, ele está atrelado à cultura que é produzida. Então, eu não posso pensar apenas que o patrimônio cultural são prédios históricos, mas eu posso muito bem atrelar o patrimônio cultural, além do prédio histórico em si, toda a ideia de cultura que circunda o prédio histórico. Então, aquela técnica construtiva, o que aquele prédio representa para aquela comunidade, né? Então, tudo isso envolve o que é o patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, ele vai ser um conjunto de atitudes, sentimentos, sistemas de pensamento, de conhecimentos, né? Que vão sendo ministrados em uma comunidade, tá? Então, a gente tem o mais famoso aqui, que todo mundo conhece, é o Teatro Amazonas. Ele é um símbolo, não é apenas o prédio histórico em si, mas é saber que tantas pessoas passaram por ele, tantas histórias aconteceram, todo o seu processo de construção e o que ele significa para a comunidade, né? Ele é um patrimônio cultural. Tá? Então, a definição de patrimônio que nós temos hoje, a gente tem que começar a se desapegar de achar que patrimônio cultural, eles são prédios históricos, mas não, ele envolve, por exemplo, tradições,
como é que se fala? Outros aspectos que a gente... metodologias de trabalho, por exemplo. A gente tem como patrimônio, por exemplo, o método de fazer queijo em Minas Gerais. Então, por quê? Porque é uma metodologia que é uma cultura ali que não se pode se perder. Então, isso é um patrimônio daquela comunidade, é um patrimônio do povo brasileiro que deve ser preservado. Então, é interessante a gente ter essa perspectiva, que patrimônio hoje não é mais uma questão material, ele envolve também o imaterial, né? Então, ele envolve o que a comunidade produz como cultura, tá? E aí a gente tem o que é cultura escolar, né? O que é cultura escolar, gente? Né? É um conjunto de valor, de culturas, né? E de tradições e de ações que acontecem em âmbito escolar, tá? Então, essas atitudes, sentimentos, sistemas de pensamento, toda aquela questão, o mobiliário, o prédio, tudo ali que é produzido no ambiente escolar, ele é uma cultura escolar. E aí a gente não pode esquecer também que tudo que a gente vivencia no ambiente escolar, ele é considerado cultura escolar. Todo aquelas festas que a gente tinha, né, os festivais, o Festival Junino, os festivais de música, a Semana da Pátria, toda aquela comunidade, aquelas ações que aconteciam ali dentro, fazem parte da cultura escolar. Desculpa, elas são cultura escolar. E aí, então, ou seja, tudo que é de cultura que é produzido no ambiente escolar. E aí a gente tem que entender que o ambiente escolar aqui, entendido, não é só o da escola, da educação básica, né? A gente está falando do ambiente escolar que acontece nas universidades, nos cursos formadores e técnicos. Eles são ambientes escolares porque eles são ambientes de ensino. Então, tudo que acontece ali, ele né, no caso, é cultura escolar também, tá? Então, a gente pode estar pegando aí, né? Já entendemos aí o que é formação, entendemos o que é patrimônio cultural, cultura escolar, e aí a gente pode até começar a pensar aí, né? Vocês se lembram, por exemplo, de alguma prática que vocês se utilizam hoje, mas que aprendeu com o seu professor na época que você era aluno? Então, eu, por exemplo, um dia desse eu estava lembrando da questão dos seminários, né? Porque durante a faculdade, ambas as faculdades, ninguém me ensinou, olha, como vocês forem organizar um seminário, vocês realizem assim, assim, assim. Não. O que eu aprendi? Como foi que eu aprendi a organizar um seminário, né? Um rodízio de apresentações dos alunos? Foi a partir da minha vivência dentro da sala de aula como discente. E aí eu descobri, e aí foi assim que eu percebi como a gente pode estar realizando apresentações de trabalho, organizando seminários, enfim. Eu, particularmente, tive alguns professores que foram muito marcantes e eu percebi que a metodologia que eles adotaram de avaliação e de ensino para a sala de aula, como elas valeram muito a pena, eu adotei para mim, né, para a minha pessoa em sala de aula. Então, eu tinha um professor que ele tinha o costume, por exemplo, de lançar a prova no segundo dia de aula, né? Era o professor da faculdade, ele chegava e falava, gente, essa é a pergunta da prova. Vocês vão me entregar daqui a, sei lá, 4 semanas, tá? Então, tá aqui. Aí ele escrevia no quadro e falava, olha, se vocês quiserem folha, tá aqui. Se vocês quiserem digitar, tá aqui também. Fiquem à vontade, tá? Só que a pergunta, né, da prova era uma problemática que envolvia a disciplina inteira. Então, não era uma coisa tão simples assim, como se a gente realmente fosse escrever um artigo. E aí eu sempre achei isso muito interessante. E quando eu tive a oportunidade de realizar isso enquanto professora do ensino superior, eu fiz. E foi muito válido, a gente conseguiu produzir muita coisa. Então, não foi ele falou, gente, ele não foi o professor que chegou, olha, gente, vou ensinar para vocês uma técnica bem interessante de avaliação. Não, eu aprendi vivenciando a avaliação.
Então, foi uma cultura escolar que influenciou diretamente na minha formação docente. Foi uma cultura realizada comigo que deu fruto e aí eu estou gerando uma outra cultura dentro, né? E assim é bem interessante o processo que a gente vai acontecendo de propagação de culturas escolares. Tá? Então, lembrar e reviver, né, gente? Então, vocês se perguntem, existe alguma prática, experiência de vida enquanto discente que você tentou reproduzir na docência hoje? Como você era enquanto discente? Você sabia que muitas ações e discursos seus praticados enquanto docente você aprendeu ou enquanto aluno ou enquanto realiza o ato de lecionar? Como você era na primeira vez que entrou em sala de aula e como você é hoje, né? Então, recomendo que vocês, a partir dessas perguntas, dessas indagações, pensa nisso, escreve um parágrafo, né? Respondendo cada questão dessa, né? Para vocês mesmos, né? Então, vocês são ainda os mesmos professores quando vocês entraram na escola ou na faculdade? Vocês lembram de reproduzir alguma prática, né? Como eu lembrei aqui do professor que eu fazia, que fez comigo, eu acabei reproduzindo com os meus alunos, né? E assim, como você era quanto discente? Como você era enquanto aluno? Eu, por exemplo, eu não era uma aluna maravilhosa, nunca fui, né? Eu era uma aluna muito mediana, e aí eu tenho hoje total, né, consciência disso, era uma aluna mediana, mas que tinha, digamos que lampejos de, né, de brilhantismo. Mas nada que me fizesse, sempre fui muito mediana, né? E aí você se lembra, como é que você acha que o professor lembra de você? Eu acho que ele se lembra de mim dessa forma, né? Que eu era mediana, ou que alguns nem percebiam a minha presença dentro da sala de aula. Né? Outros eu já cheguei a conversar e falaram, nossa, você era uma excelente aluna, muito esforçada e tal. E eu nunca achei isso, né? A gente às vezes tem perspectivas muito diferentes sobre como nós éramos, né? E aí é interessante a gente já começar esse processo de refletir a respeito disso, como você se imaginava ser, e aí quando você pergunta para um professor como você era, você se surpreende, né? Olha, mas vou logo avisando, pode ser uma experiência boa ou ruim. Aí, gente, vocês começaram a refletir sobre isso e tudo mais. Qual é a grande ideia por trás da gente estar falando sobre esses 3 conceitos, para a gente estar trabalhando nessa oficina? A gente entender uma coisa chamada patrimônio cultural docente. Então, a gente tem uma cultura gerada em um ambiente escolar, mais tradições e costumes institucionais. Então, uma cultura gerada em ambiente escolar são culturas escolares, mas ao mesmo tempo, né, é um patrimônio, porque o que é o patrimônio se não uma cultura gerada em uma comunidade, né? E aí, se essa comunidade é escolar, e se essa cultura é escolar, e aí eu tenho toda uma questão de tradições que acontecem dentro dessa comunidade, por que eu não posso considerar essa cultura um patrimônio cultural docente? Esse patrimônio cultural docente que pertence a você, professor. Você, enquanto professor, né, detém todo um processo de formação que tá o seu legado, a sua história, ele é o seu patrimônio cultural docente. Né? Então, entenda, tudo que você passou, o que você vivenciou, o que você aprendeu e o que você produziu, ele é seu patrimônio. Né? Então, é o seu legado, a sua história e a sua formação. Tá? Isso é o patrimônio cultural docente. Então, todos os saberes docentes que foram construídos no seu processo de formação docente, nos ambientes escolares, eles são patrimônio cultural docente seu. Então, é o seu legado, a sua história, a sua formação. Todos somos formados por culturas escolares e nossa formação é nosso patrimônio docente. Né? Então, aqueles que estudaram a vida inteira, por exemplo, aqui no Instituto, né?
Então, eles já estudaram no Instituto, viraram profissionais do Instituto, então eles têm todo um legado, uma história, uma formação dentro do seu processo de formação docente, profissional, em que tudo isso está junto. E toda essa sua história, esse seu percurso, é um patrimônio seu e você deve valorizar. O grande lance do patrimônio, da gente entender e valorizá-lo, é ter empatia por ele. Então, todo esse tempo em que você passou com os seus 40 alunos em sala de aula, quando você inovou e foi para frente do computador e começou a ter novas práticas, a entender novos processos e como isso fez com que você crescesse como profissional, isso tudo é um patrimônio seu. Então, se a gente tem essa questão do patrimônio cultural docente dentro de cada, né, formação docente existente, né, por que então a gente não expor esse trabalho? Todo esse saber que você veio acumulando nos seus 10, 20, até 30 anos, né, outros 25, é claro, de docência, então por que a gente não expõe ele, né? Vocês são pura informação, vocês são pessoas que são donas de um legado. Então a gente tem que expor ele, mostrar para poder valorizar, certo? Então a gente escolheu uma rede social para você estar realizando esse trabalho, de você expor o seu patrimônio, né, cultural docente. Então fica com a ideia aí do patrimônio cultural docente, que a gente vai falar agora sobre as redes sociais, tá? Então, o que é Instagram, né? Então, a gente vai falar sobre essa rede social, que a gente vai usar ela como uma ferramenta para esse trabalho aí de valorização do seu patrimônio cultural docente particular, né, do seu legado. Então, a gente vai fazer uso do Instagram, que é uma rede social que está super em alta, né? E a gente vai entender assim um pouquinho sobre como ela funciona, como fazer parte dela, enfim, entender, né? Ela é uma rede que está muito popular no momento, inclusive ela faz parte, né, da grande empresa que é do Zuckerberg, que antes se chamava Facebook, agora se chama Meta, tá? Ela teve essa mudança aí recente, quentíssima aí, tem menos de um mês. E aí ela tem esse processo aqui. Então, antes da gente só entrar sobre o que de fato é o Instagram, eu trago uma outra reflexão para vocês do que é uma rede social, né? A gente está muito acostumado a achar que rede social é esses apps que existem aí ou que existiram nessa grande rede de computadores que liga, né, o mundo inteiro, que é a internet. Né? A gente conhece o Facebook, Twitter, LinkedIn, né? Snapchat, temos o Tinder, enfim, temos vários aplicativos de redes sociais, né? Claro, com cada um com o seu nicho, enfim. E aí a gente tem, né, o Instagram e outros. Só que, gente, essas são redes sociais, essa ideia da internet, ligando pessoas, ela é novíssima, tem um pouco mais de 20 anos. Mas as redes sociais, elas já existem há mais tempo, né? Essa ideia ela é bem mais antiga. Na sociologia, a gente tem a ideia de rede social, que é utilizado para a gente avaliar entre os indivíduos, grupos, ações, né? No final do nove. Então, a gente tem as redes sociais, que são os grupos de gente aqui como ser humano, como seres sociais que nós somos, temos as de só a gente fazer esse pequeno parênteses para a gente entender o que é a rede social, né? E aí, o que é eu vou falar em verdade, o abreviado só para compreender. Rede social de dados, gente.
Ela é uma rede muito intuitiva, muito simples, né? Todo mundo acho que conhece. Tem um feed de notícias com imagens e agora temos vídeos. E aí a gente são filmagens ou fotos que duram 24 horas, né? Isso aí também tem no Facebook, né? Mas originalmente ela veio de uma outra rede social chamada Snapchat. O Snapchat, ele veio com essa questão dos stories, você faz uma publicação lá durante né? O Zuckerberg queria comprar, incorporou, né, as publicações bilhão de usuários ativos. Mais pessoas. Falou ainda bom. E vai ser usuários dessa rede social. E é interessante a gente ver isso, já que a gente faz uso de um serviço de internet não tão bom, né? E a gente está ocupando esse ranking aí dos primeiros lugares. E isso aí é uma unanimidade em quase todas as redes sociais, né? Os brasileiros amam redes sociais. Então, a gente tem mais de 50 milhões de brasileiros em 2017 cadastrados no Instagram. O Instagram, na verdade, ele é uma grande galeria de imagens e disposição de informações, né? Então, ele é basicamente imagens e vídeos, né? O Facebook tem a questão dos textos, você pode compartilhar outras notícias, o Instagram não. E ele dá prioridade para produção própria, né? Não é tão fácil você compartilhar outras publicações de outras pessoas, de terceiros. Você tem que usar um aplicativo, enfim. Né? Não é como o Facebook, você lê uma coisa interessante, você automaticamente pode compartilhar na sua timeline, né? Na sua rede. Mas o Instagram não é tão fácil assim. Ele é uma plataforma que incentiva a criação de conteúdo, tá? Hoje eles têm essa questão dos vídeos curtos, o Reels. Normalmente ocorrem as lives e as lives ficam salvas lá, né? Que são vídeos de 30, uma hora. Né? Então E aí a gente tem dois tipos de conta, tá? Tem a conta pessoal. Você se cria, ou seja, é uma conta para pessoas. Então, os stories, o Reels e o IGTV, mas aí você pode escolher em que seu perfil seja público ou privado, ou seja, só pessoas que você queira, né? Você vai escolher as pessoas que podem acessar o seu perfil privado, tá? Então, ou você pode deixar ele totalmente aberto. Aí quem quiser te adicionar, adiciona e não vai ter critério algum, tá? Então, você não vai ter acesso a algumas informações interessantes que podem, né, que você pode querer, por exemplo, saber quantas pessoas a tua conta acessou, saber quantas pessoas, né, que não são teus seguidores ou que você segue acessaram a sua conta, né? Então, esse nível de controle de informações fica para a conta comercial, tá? Então, é uma questão bem básica. Você
não tem como. Você entra no Instagram, sua conta já é pessoal. Aí você pode transformá-la em uma conta profissional, tá? E aí é um processo bem simplesinho que a gente vai estar vendo daqui a pouco. O que é a conta comercial do Instagram? Elas já são contas que são voltadas para pessoas que usam a rede social em prol de questões institucionais, comerciais, né? Então, ela já vai ter todas essas ferramentas de controle e que você vai conseguir mensurar as pessoas que estão tendo acesso ao conteúdo que você está produzindo na rede social. Tá? Então lá tem uma aba que é Insight, aí você consegue saber, por exemplo, qual foi a sua postagem que teve mais repercussão, né? Porque hoje em dia os likes não significam repercussão dentro de uma rede social. Porque muita gente pode ver o que você postou, mas pode não dar like, né? Então tem toda essa situação. E aí você consegue mensurar isso, saber de onde vêm essas pessoas, né? Então você consegue pegar dados geográficos e dados demográficos, saber sexo, idade, né? Enfim, uma série de outras informações muito interessantes, tá? E aí são muito válidas para você descobrir o seu público-alvo. Então, às vezes você vai ter uma pessoa que tem 2 milhões de seguidores, vai ter lá no Instagram, e você nunca ouviu falar da pessoa. Eu, por exemplo, tenho vários, né? Por quê? Porque o Instagram tem toda a questão do algoritmo que vai te filtrando e vai te dando exatamente os seus interesses. Então, se ele te sugerir coisas, ele vai sugerir coisas do seu interesse. Existem coisas boas e ruins com relação a isso, mas isso é uma outra discussão, né? E aí, por que eu escolhi, né? Sugiro para vocês usar o IG, né? O Instagram. Então, só para contextualizar vocês, essa oficina ela é resultado de uma experiência que eu tive, que eu realizei, de um projeto que eu implementei chamado MPET ao PPJet, nós fazemos parte disso, né? Lá no ano passado, eu junto com uma outra colega, Jaxiane, a gente cursava, né, a disciplina do mestrado, e aí a gente teve essa ideia de montar uma exposição sobre, né, aí contando a história do programa. Logo que a gente teve a ideia, não tinha como acontecer de forma presencial por conta da questão da pandemia, e aí a gente levou tudo isso para as mídias, né? Então a gente fez esse espaço de exposição online. Só que a gente construiu esse espaço num site. Vocês podem estar acessando, né, ao final dessa oficina, eu vou estar disponibilizando o link. E lá a gente fez postagem de fotos, de testemunhos, tem um podcast em que, inclusive, a gente lançou a segunda temporada agora, no SETA mesmo. Então, dei um pulinho lá e acompanhe. Tem as histórias dos docentes, histórias dos discentes, histórias de pessoas que já passaram por lá, dos coordenadores, né? Então, tem de tudo um pouquinho ali acontecendo. Então, vocês vão ter bastante material interessante para quem tem curiosidade de saber um pouquinho da história do nosso programa, né? Então a gente tem aí. Esse também foi escolhido por conta que na época a gente teve o doutorado aprovado. Então, antes era só mestrado profissional e ensino tecnológico. E aí, com a aprovação do doutorado, ele virou o programa de pós-graduação. Então, né? E aí a exposição é do MPET ao PPJet, nós fazemos parte disso. Então, a partir dessa experiência que eu tive esse insight de aprimorar e usar na minha pesquisa, e aí vocês estão experimentando uma amostra, né, com essa oficina, tá? Então, a gente tem, inclusive, além do podcast disponibilizado no Spotify, temos uma playlist colaborativa. Então, todo mundo, né? O grande lance da playlist é que música você escutava enquanto estava no programa, né? Para a gente ter uma noção da sintonia com as pessoas, né? Aquela música que você escutava enquanto mestrando pode ser a música que eu escutava enquanto mestrando. E eu senti muito essa correspondência, assim, nossa, eu fui ouvir a playlist recente e eu vi, nossa, tem muita coisa que é o que eu estou ouvindo hoje, né? E a gente descobre músicas novas também. E tem histórias incríveis aqui e vocês fiquem à vontade para ver.
É óbvio que para a gente trazer isso para a construção de um site, a gente iria precisar de uma oficina com muito mais tempo. Então, eu achei conveniente a gente usar o Instagram, que é muito mais intuitivo e a gente tem ele aqui, né, na palma da mão, com esse acesso muito fácil e muito rápido. Então, a gente vai começar a construir, né, o nosso IG profissional, tá bom? Então, antes da gente iniciar, vou passar um vídeo para vocês mostrando como transformar o perfil de vocês em perfil profissional. É interessante a gente falar sobre o perfil profissional, por quê? Porque aí você não tem essa questão, né? Você tem essa questão de você ter controle das pessoas que você está conseguindo alcançar com a exposição do seu patrimônio cultural docente, tá bom? Se você quer usar o Instagram para divulgar o seu negócio e principalmente fazer vendas ou fechar contratos, é obrigatório você saber como ativar a opção de perfil profissional do Instagram. Mas não se preocupe que hoje eu vou te mostrar como ativar o perfil profissional do Instagram e também como usar essas funcionalidades do Instagram profissional para conseguir vender todo dia nessa rede social que está bombando agora. Então já se inscreva no canal, clique no sininho aqui para receber as notificações e depois me conta nos comentários se você já testou o perfil profissional ou você ainda está no perfil pessoal. Caso você ainda não conheça o perfil profissional do Instagram, ele tem muitas vantagens para quem deseja usar o Instagram para trabalho. Independente do seu ramo de atuação, as ferramentas disponíveis nele podem te ajudar não só a crescer e melhorar a sua comunicação, mas também a fazer mais vendas diretamente pelo Instagram. Então já pega o seu celular aí, que nós vamos ativar o perfil do profissional agora mesmo. Aqui na tela inicial do Instagram, você vai clicar na sua foto para ver o seu perfil. Na tela do seu perfil, você vai clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito ou na engrenagenzinha se você tiver no iOS, no iPhone. Daí agora você vai descer a tela e clicar na opção alternar para o perfil comercial. Ele vai te apresentar as funções do perfil profissional, aí é só passando para a direita e então clicar para continuar. Então ele vai mostrar aqui algumas coisas que você tem como fazer aqui e é só clicar em continuar. Agora ele vai te pedir para você se conectar ao Facebook. Para ativar o perfil profissional, você precisa ter uma página do Facebook para conseguir criar esse perfil. Se você ainda não tiver uma página, uma fanpage do Facebook, pausa esse vídeo e cria uma página lá e volta aqui para a gente terminar. Se você já tem uma página no Facebook, é só clicar em escolher página. E ele vai ver quais são as páginas que você administra no Facebook e vai mostrar para você numa lista. E aí você escolhe a sua página lá. Depois é só clicar em avançar ou na setinha azul que vai ficar no canto superior à direita da tela para continuar. Agora chegou a parte onde você precisa colocar os dados do seu perfil profissional. Ele já importa esses dados da sua página do Facebook, mas você pode mudar ou apagar o que não quer que seja mostrado. Você não precisa colocar todas as informações de contato. Essas informações elas vão aparecer no seu perfil para que a pessoa entre em contato, ligando. Quando ela clica no botão vai aparecer a opção para ligar, ou se ela clicar em e-mail, para ela enviar um e-mail direto, ou ela vai conseguir ver a sua localização, ali vai ter o endereço e também se ela clicar, ela vai para um mapa, seja o Google Maps ou o mapa que você utiliza aí no seu celular. Então, coloque essas informações e clique na setinha azul para ativar o perfil comercial, como eu já falei. E aí depois disso, pronto, agora o seu perfil profissional já está ativado e você já pode usar as suas funções de perfil profissional. Logo de cara, você vai ver que algumas coisas no seu perfil mudaram. Seu perfil ganhou botões que permitem os seguidores entrarem em contato, aqui em cima da tela. Você tem acesso às informações do seu perfil, esses 3 risquinhos, meio que um gráfico ali. Aqui você vai ver as informações em geral do seu perfil, como impressões das suas publicações, o alcance e a visualização que tem o perfil, quantas pessoas acessaram o perfil. Você também pode ver as informações de cada post seu clicando na publicação e indo em visualizar informações. Com isso, você consegue analisar o desempenho de cada postagem que você fez e ir melhorando cada vez mais o seu conteúdo. Você também pode ver as informações sobre os seus seguidores, que horário e dia da semana eles são mais ativos e também informações mais detalhadas, como gênero, faixa etária e localização. Além de todo esse arsenal de estatísticas que você tem para melhorar os seus posts e identificar
o que está dando mais resultado, você também pode fazer anúncios por aqui. Fazendo anúncios no Instagram, você consegue fazer vendas na sua loja virtual, gerar demanda de pessoas para o seu site, fazer as pessoas baixarem seu aplicativo, seu e-book, enfim, são muitas oportunidades que você tem para potencializar os seus lucros utilizando o Instagram. E eu estou criando um guia para te ensinar como fazer anúncios no Instagram. Você não vai acreditar como é fácil fazer o seu primeiro anúncio e gerar resultado para os seus negócios. Se ele já estiver no ar, quando você estiver assistindo esse vídeo, ele vai aparecer no card aqui em cima. E nos comentários também e na descrição do vídeo. Mas se ele ainda não estiver no ar, se inscreva no canal e clica no sininho para ser avisado quando ele estiver disponível. E agora que você já tem o seu perfil profissional, você está armado para conseguir gerar cada vez mais resultados e vendas para o seu negócio através do Instagram. Mas para conseguir usar tudo isso, você também precisa ter seguidores no seu perfil. E por isso eu criei um treinamento gratuito, onde eu ensino o método que eu uso para conseguir seguidores qualificados rapidamente para os meus perfis dos meus negócios. Então, gente, como vocês viram, é bem tranquilo da gente estar transformando o nosso perfil em um perfil profissional, tá? Ou se vocês quiserem criar um outro perfil profissional também é bem interessante, bem fácil. A gente acha vários tutoriais na internet explicando como fazer. E aí, a gente volta, né, a falar um pouquinho agora sobre a curadoria, escolhendo o que postar. A gente vai escolher agora o que vai postar, né? Então, aqui a gente tem, como a gente tem uma questão muito tranquila de subir, né, e escolher o que a gente pode postar ou não, então a gente vai se atrelar a postar imagens, né, para vocês começarem a expor e fazer textos reflexivos. Se vocês procuram seguidores, é interessante, né, para vocês estarem criando uma página, para estar compartilhando, né, as práticas profissionais de vocês. Ou vocês podem estar realizando em prol de si próprios, fazer essa visita a todo esse patrimônio cultural docente que vocês possuem, né? Então, a gente tem um processinho de curadoria que eu roteirizei para vocês para ficar mais fácil, né? Você sabia que grande parte das suas práticas profissionais podem ajudar outras pessoas, né? Então, que as suas lembranças e tudo que você é hoje como profissional pode ser fruto de tudo que você vivenciou em ambientes escolares. Então, a gente vai começar buscando no seu arquivo pessoal, seguindo esse roteirinho sugerido a seguir. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá da sua escola e veja se você tem registros fotográficos da época da escola, né? Fotos com os seus colegas, professores, festas, Semana da Pátria, etc. Né? Já é interessante. E aí, você e sua família ainda guardam alguns trabalhos produzidos no tempo da escola? Inclusive, eu um dia desse estava arrumando o meu quarto na casa da minha mãe e encontrei vários trabalhinhos, né, da época da escola, assim, cartões de Dia das Mães, cartão do Dia dos Pais, né, e eu consegui ver como era a minha letra antigamente. É bem interessante, é um processo de viagem ao passado que é incrível, sempre vale a pena a gente fazer. E vocês registrem, gente. O bom de a gente ter tudo numa rede social é porque fica guardado, né? Pode acontecer milhares de coisas, mas tudo que está lá na rede social vai ficar guardado lá. Então você não vai perder. Muito dos registros e do nosso acervo pessoal no decorrer da nossa vida se perde, né? Infelizmente. Você não lembra do ano que você passou no vestibular? Que tal a gente fazer essa busca, o curso, a sensação? Então, nesse mesmo dia em que eu estava arrumando as coisas na casa da minha mãe, ela me entregou uma pasta. E o que ela tinha feito? Ela tinha cortado, porque alguns não são tão antigos quanto eu tenho essa carinha, mas sou mais nova, mais antiga do que vocês imaginam. A minha mãe cortou a página do jornal, porque antes saía do jornal, né? Não tinha essa questão da facilidade da internet. Então, a gente comprou o jornal que saía o resultado do vestibular, e aí a gente cortou e guardou. Aí tá guardado lá em casa, numa pasta, né? O vestibular que eu passei, que foi na UFAM, né? Então, 2005. Saiu o resultado e aí eu comecei a estudar em 2006. Então, é muito estranho, porque a gente olha e a gente começa a lembrar por que a gente escolheu aquele curso, né? Por que a gente fez isso?
Né? Então a gente lembrem daquele textinho que eu falei para vocês escreverem sobre aquelas questões, né? E dos tempos da faculdade, vocês têm fotos ou outras lembranças? Vocês ainda têm contato com os amigos de vocês? Que tal a gente fazer esse resgate, né? E ver aí o que a gente aprendeu. Eu, né, nesse processo de pesquisa e de autoformação em que a gente vai pesquisando e percebendo como essa cultura escolar influenciou na nossa formação profissional, a gente vai descobrindo coisas muito interessantes. Eu descobri textos um dia desse, textos da faculdade, né? Aquelas xerox, né? Hoje é tudo, a gente acha no Kindle, baixa num tablet, baixa PDF, e aí a gente tinha a cota da repografia, né? Eu lembro disso, eles deixavam textos lá na repografia, a gente tirava xerox, porque comprar o livro era caro, né? E nunca tinha um livro na biblioteca pra gente emprestar. Então, quando a gente conseguia emprestar, a gente economizava uma grana, mas nem sempre acontecia, né? E após alguns momentos relembrados, que tal a gente reunir tudo isso? Então, que tal vocês irem tirando foto do celular e postando isso na rede social de vocês e botando textos, né? Desses processos formativos, né? Esse processo todo que você veio passando desde a época da escola até hoje, né? É interessante você conversar consigo mesmo e visitar o seu eu lá da época da faculdade, o seu eu da época da escola, né? E aí a gente vai ver, vocês vão ter noção desse patrimônio. Eu espero, né, que vocês comecem a ter noção desse patrimônio docente aí que vocês realizaram, tá? É um processo que não é um processo rápido, a gente sabe disso, mas é uma sugestão para vocês estarem iniciando esse resgate de si próprios, né? E aí começando a entender esse processo formativo, tá? Aqui ficam alguns livros que foram utilizados para a escrita dessa piscina, tá? E a gente tem aqui o meu contato nas redes sociais e no meu e-mail profissional, tá? Então sigam lá, eu tenho uma página chamada Arabá Arquitetura, que eu posto o meu dia a dia como docente, né? Alguns outros projetos, a minha vivência aqui no programa, né? No PPGET. E o meu e-mail profissional, qualquer dúvida, qualquer outras situações, eu estou super acessível aqui para vocês. Aí agora a gente vai conversar um pouquinho ali, né, na live, e aí desde já eu agradeço a presença de todos e eu espero sinceramente que tenha sido tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. Muito obrigada, gente, muito obrigada de verdade.